Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozamo. Vamos falar de eletrônica, vamos falar de circuitos, esquemas e amplificadores. Alguém pediu para mim, deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Tirar esse aqui. Pediu para eu analisar um esquema da SA1. Eu estou com o esquema da SA2 porque ele é muito parecido, muda pouquíssima coisa. Deixa eu encontrar aqui. Bem, se eu não encontrar aqui eu não vou ficar muito tempo aqui procurando, tá? Ele pediu para eu analisar o esquema da SA2 porque realmente eu não estava pensando. Aqui foi o Samuel Castley, eu acho que esse que é o nome, Castley. Pediu para analisar o esquema da SA2, SA1, por causa da questão da realimentação negativa. Desde já eu quero dizer que eu não serei detalhista, tá bom? Eu vou ser apenas bem didático no sentido de explicar a realimentação negativa que acontece nesse amplificador da Signus, que é antigo, que é muito conhecido, é um bom amplificador, não há o que reclamar dele, bate bem, responde dentro da potência que ele diz que vai fazer. Bom, eu queria achar exatamente o comentário dele, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui. De qualquer forma, foi ele que fez a petição também, e eu vou responder. Vamos aqui. Eu espero não estar enganado, né? Estou falando o nome de uma pessoa e de repente foi outra. Que você me dá esse desconto aí porque são muitos comentários, são muitas questões. Na página Técnicos Eletrônica também me pedem muita informação e às vezes são tantos nomes que eu fico assim meio perdido. Então me dê um desconto por isso aí, tá? Bom, o esquema é esse aqui, ó. O esquema da SA2, tá? Que é muito semelhante a SA1, mudando pouca questão relativamente à potência, principalmente. E a realimentação negativa é feita bem aqui, olha, na entrada inversora do operacional. Rapidamente, como trabalha esse operacional? É o TL071. Funciona assim, querido. Você vê que as limitações dele, positiva e negativa, no pino 7 e pino 4, elas têm uma fonte estabilizada, tá? Uma fonte estabilizada que as alimenta. E a consumo dessa fonte aqui é que vai transformar-se em variação do sinal de áudio que será amplificado vai levar lá para frente, tá? Pelas saídas. Como é que acontece? Aqui eu tenho uma fonte estabilizada, olha. Veja aqui o diodo Zener. E aqui também eu tenho uma fonte estabilizada. Como é que acontece? Aqui eu tenho uma tensão que vai variar conforme a demanda de corrente do alto-falante, né? Da potência. Aí o que acontece? Essa tensão passando pelo resistor de 180R mais o diodo provocando uma tensão de 0,7 volts, ela estará bem aqui. Ela vai variar. Quando estiver funcionando o amplificador, essa tensão aqui ela vai variar para cima e para baixo. Entendeu? Do outro lado do transistor, passando por emissor dele, a tensão aqui não vai, nem pode variar, porque ela está estabilizada, mas a corrente vai. E essa corrente que vai variar, que será a consunção do transistor, provocará a variação dessa corrente. Aqui haverá variação de corrente, aqui haverá variação de tensão, com baixíssima variação de corrente. Essa variação de tensão que será interpretada como sinal de áudio que vai provocar a excitação desse, uma reação em cadeia, até provocar a amplificação. Veja aqui, a entrada de áudio dele, através desse capacitor despolarizado aqui, ó. Ele pega dois capacitores de 2,2. Você sabe que um capacitor sozinho, quando ele é colocado em áudio, há semiciclos que interpretarão em algum momento o capacitor como uma queda de tensão de diodo. Então por isso despolariza-se ou coloca aqueles bipolares, aqueles que são maiores, né? Que são maiores, e para evitar esse problema. Então ele utiliza dois capacitores aqui, ó, dois capacitores aqui também para evitar. Bem, nós não somos, como eu disse uma vez numa caixa amplificada consertando, nós não somos um osciloscópio para detectar pequenas nuances. Nós não somos isso. Mas existe gosto para tudo e às vezes a marca ela quer se eximir de ter eles fazem de qualquer jeito, a possibilidade de um semiciclo ficar maior que o outro existe ali naquele amplificador, tá? Sabe, essas coisas, querem evitar esse comentário. Então utiliza esse capacitor despolarizado. Bem, aí esse sinal entrando na entrada não inversora, o que quer dizer? Que quando tiver semiciclo positivo aqui, aqui também estará positivo.
Você me veio falar com certa pressa por causa que muito do que eu poderia falar mais devagar já foi falado em muitos outros circuitos, tá? Tem muito material aqui no canal Jumoza 1 sobre amplificadores, então eu estou sendo um pouquinho veloz nessas explicações. Então, quando o semiciclo positivo estiver aqui, estará também aqui. Entretanto, não é esse sinal que será aproveitado para fazer a amplificação, é a consunção dos dois pinos de entrada, do 7 e 4. Olha. O que eu falei aqui, a mesma coisa aqui com o sinal invertido. Tá? O sinal vai entrar, o circuito vai amplificar, então haverá consunção no 7, haverá consunção no 4. Essa tensão aqui não vai variar, apenas a corrente. Aqui vai variar a tensão, e essa variação de tensão vai ser a excitação de base, etc. até a saída. Para contrastar, olha aqui, veja a diferença. Olha. Aqui não se utiliza o sinal de saída para fazer a excitação do amplificador. Ele não é utilizado. Inclusive a carga desse operacional é esse resistor aqui, ó, de 470R. É ele que é a carga dele. Olha aqui. No caso desse aqui é diferente. Olha. O sinal entra na entrada inversora e o sinal de saída, esse é aproveitado para fazer a amplificação. Então ele fica para cima e para baixo. Para cima e para baixo, então ele vai excitar esse nessa configuração base comum, vai excitar esse por intermédio dessa configuração base comum, e todo o processo vai ser desencadeado aqui nesse amplificador. Tá? Esse aqui é da Crow, tá? É um tal de LPS 2500. Eu baixei o esquema dele mais por um rapaz fez uma pergunta, já vou responder para ele. Inclusive foi o último comentário. Cadê? Alguém perguntou assim sobre essa Crow. Retificador, cadê? Alguém perguntou alguma coisa sobre a Crow. E foi por isso que eu fui buscar esse esquema. Tá aqui, Crow LPS. Eu fui procurar saber para poder dizer alguma coisa, né? A gente não sabe de tudo, então por isso a gente pesquisa. Veja, esse operacional, eu pego a saída dele e utilizo a variação de semiciclos para fazer a excitação do amplificador como um todo, tá? No caso da SA 1, 2, 3, 4, 5, eu utilizo o operacional e pego a consunção que ele tira da fonte, os pinos 7 e 4, para fazer a excitação das fases, tá bom? A realimentação negativa, onde é que ela é feita? Veja aqui, não esqueça, semiciclo positivo, como aqui é a entrada não inversora, eu vou ter semiciclo positivo, que consequentemente eu tenho semiciclo positivo aqui na saída, tá? Esse esquema tá assim, dividido em dois, olha, o resto dele, o pedaço tá para cá, tá? Eu nunca encontrei esse esquema bonitinho, todo perfeitinho. Eu até havia feito uma coisa aqui, olha, eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma emenda aqui na Signos, foi esse aqui. Eu tentei fazer isso aqui, mas ficou com baixíssima definição. Eu juntei, olha, os pedaços, eu fiz um PDF, mas ele ficou com baixa definição, olha, borrado aí, ó. Por causa que eles eram já pequenos, aí não deu. Eu fiz a emenda, ficou assim, ó. Bem aqui tá a emenda, olha. Vai embora para lá pro outro que tá mais definido. Para cima, lá para cima aqui. Tá? Então, a realimentação negativa. Quando o sinal amplificado estiver acontecendo aqui, olha o percurso dele, ele vem por intermédio desse resistor de 47K, vai atingir a entrada inversora do operacional, e por isso que eu estou com ele bem aqui, ó, cadê? Veja aqui, ó. O sinal aqui na SA1, ele está entrando no pino 3, na entrada não inversora, então ele está entrando bem aqui, olha. Não inversora entrada, ele está entrando bem aqui, ó. A realimentação negativa pega na entrada inversora, está entrando bem aqui, ó, nesse ponto. Por quê? Porque isso aqui é aquele amplificador operacional, olha, o diferencial que está bem aqui, long tail, tá? Feito na seção positiva. Então aqui está o amplificador diferencial. Aí o que vai acontecer? Esse vai amplificar, esse vai amplificar. Quem amplifica mais domina esse ponto bem aqui, mas quando o sinal de entrada estiver muito alto, aí essa entrada bem aqui inversora vai receber esse sinal alto, vai impedir que o amplificador distorça. Isso tudo tem muito material sobre esse assunto. Então é só para você saber onde é que está entrando, ó. É como se eu tivesse montado um amplificador diferencial que nós estamos acostumados, só que eles utilizam já o integrado, que ele oferece uma estabilidade maior na saída, um equilíbrio maior na saída, tá? Então é isso, ó. A realimentação negativa, ela vem via resistor de 47K. E lembra da linha
capacitor, resistor para escoamento de sinal, ela é feita bem aqui, ó, para jogar o sinal por terra, olha. Tudo isso aqui, ó, para jogar o sinal por terra, para poder aumentar o ganho do amplificador. Então é isso, esse resistor aqui vai determinar o ganho do amplificador. Por que tá X1? Porque para cada amplificador SA1, 2, 3, 4, 5, haverá um valor desse aqui, porque vai haver mudança de tensão, né, da alimentação, e mudando a tensão de alimentação, muda-se o valor do resistor para alimentação negativa, tá? E o que mais? Basicamente é isso, querido. O que é que eu posso lhe dizer? Todos esses emaranhados aqui de resistores são obra de engenharia para estabelecer certo equilíbrio que você não vai ver em outros amplificadores, que poderia ser desnecessário, mas como é uma marca assim e estava na década de 90, né? 80, 90, então eles tinham que se preservar e fazer um bom sinal. Por isso que você vai ver os amplificadores mais antigos com mais componentes, mais elaborados, por causa que era a explosão do alta fidelidade. Aí fazia-se de tudo, até resistor que dificilmente iria entrar em ação, capacitor que dificilmente entraria em ação, são colocados ali pela possibilidade de acontecer um desequilíbrio. Aí os engenheiros se antecipavam nisso. Agora, atualmente, o pessoal que não quer nem saber de alta fidelidade, quer saber, é zoada mesmo, é barulho. Aí ele vai e coloca aí qualquer transistor, coloca um resistor aí com 10% de tolerância. E é assim que está funcionando esses amplificadores da atualidade. Então os antigos eles tinham esse cuidado, porque classe AB, nós estamos falando de classe AB, tá bom? Existe classe D, que já tem muitas modificações, tem até uma coisa curiosa que eu quero falar para vocês, mas deixa eu continuar aqui. Tá? Realimentação negativa vem via resistor de... Por que esse resistor aqui? Olha, veja que esse sinal aqui ele está em fase com esse aqui, ó. Aqui está em fase, só que esse sinal aqui não pode atingir porque ele é cavalar, mas mesmo assim ele está em fase com isso aqui, ó. A carga do operacional é o resistor, mas aí ele coloca esse resistor bem aqui, porque aqui dá um plus, entendeu? Na amplificação, aqui dá um plus na amplificação. Quando tiver de puxar, puxa, quando tiver de empurrar, empurra com um pouquinho de mais força. Você entende isso? Que vai provocar um pouquinho mais de consunção nesse ponto bem aqui e babababá, toda coisa que você sabe da amplificação. Olha, tem algo interessante que alguém me fez uma pergunta, eu já queria falar nesse vídeo aqui, ó. Me perguntaram sobre esse amplificador aqui. Ele é alegado, ele é anotado como um amplificador em classe F. Escute bem, um amplificador em classe F. Aí, nós sabemos que, por exemplo, existe extremidade de amplificador, por exemplo, do classe G, extremidade de amplificador que utiliza a configuração classe C. Aí, o que acontece com esses amplificadores agora que ele alega? Olha, deixa eu mostrar aqui, olha. Cadê? Papapá, você consegue entender aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, escrito aqui que ele é classe F. Aí o que acontece? Esses amplificadores, eu estou interpretando que uma seção do amplificador é utilizada em configuração classe F para otimizar o desempenho do amplificador. Isso aqui é um... tá? Agora ele tem esse pino bem aqui, olha, em classe FD, ele faz um chaveamento para FD. Eu ainda vou estudar, eu baixei esse datasheet, mas ele é muito vazio, ele é só em bloco, não explica muita coisa para nós. Mas é interessante, eu já queria dar para você saber que existe um amplificador de áudio em classe F, mas eu não pode ser totalmente em classe F, deve ser uma ramificação que é injetada no classe D para poder obter a otimização, economia de bateria e tudo mais. E mesmo esses amplificadores de classe F, não sei se você está informado disso, eles são utilizados para radares, tá? Radares. É algo mais curioso desse ponto aqui, porque na verdade eu vim falar disso aqui, mas eu tava folheando isso aqui, estava estudando, aí a título de curiosidade para você saber que ele é alegado ser classe F, tá? É alegado ser um amplificador em classe F, F de farinha, tá? Mas ele tem um ponto aqui, um pino que muda para D e F. E eu ainda vou estudar. Eu precisaria ver o esquema dele completo, detalhado, para poder entender. Assim, em blocos não dá para... A gente não tira muita coisa aqui da demonstração dele, do esquema assim em blocos. Tá, meu querido que pediu a informação, é isso que está acontecendo. A realimentação negativa, ela vai lá para o amplificador diferencial interno ao integrada. Por isso que é bom te conhecer como é que funciona esses componentes, tá? E esse aqui é o ponto de escoamento de sinal para diminuir a quantidade de sinal na entrada inversora e propiciar a maior amplificação. O resistor de ganho, deixa eu ver aqui, X1, inclusive ele mostra aqui, olha, tá aqui, ó, X1 para SA2 é um K2,
para SA3 é 1K, SA4 820R, entendeu? Ele vai mudando o ganho do amplificador conforme, porque lembre-se que essa tensão aqui vai mudar, então conforme muda a tensão, vai mudar as grandezas internas do amplificador, então ele vai escolher o resistor adequado para cada modelo. Eu espero ter esclarecido, eu fiz bem rápido, mesmo assim, falando rápido, por causa que muito do que já foi falado desse amplificador aqui estão no circuito, tá? Não esquecendo que esse aqui utiliza a construção dos terminais para fazer a excitação das fases. No caso desse aqui, utiliza a saída do amplificador para fazer a excitação das fases. A engenharia, que ela pinta em borda. O cara tem que ser criativo. Ele tem componentes que fazem funções tais. Aí ele tem que pegar a cabeça dele, dar um nó, desatar, fazer tricô nos pensamentos dele, fazer crochê no pensamento dele para elaborar uma coisa que utilize, que otimize, sabe? E lá dentro tem a competição entre eles, os engenheiros competem com o engenheiro, olha, o meu é mais econômico, é mais eficiente, o meu é mais fiel. Então eles ficam trabalhando lá e não ficam lá se de flosou, olhando, jogando no computador. Eles têm que batalhar, porque há coisas que o computador pode fazer. Como, por exemplo, eu trago para você aqui o Multisim. Aí ele mostra um tipo de situação. Agora, montar aquele amplificador que funcionou muito bem no Multisim é outra história. Aí que entra a engenharia. Aí que você vai ver componentes que às vezes você não vê sentido daquele componente. Aqui, ó. Você, por exemplo, para que esse resistor bem aqui já não tem a carga aqui? Porque ele está trabalhando justamente lá para onde vai o escoamento do sinal, praticamente quase com terra. Por que ele está fazendo isso aqui? Isso aqui não é carga. 82K aqui, a carga é essa. Aí, a engenharia estudou e percebeu que em determinada situação, sob determinado tempo, sob determinada frequência, pode acontecer. Para que esse capacitor aqui? Então é isso, a engenharia ele tem que antever a possibilidade. Aí isso vai fazer um bom amplificador, porque o engenheiro não sabe como é que o usuário vai usar aquele amplificador. Ele tem que imaginar as megas possibilidades que o usuário vai fazer com aquele amplificador. Vai que ele pega o amplificador e coloca no sol, funcionando lá, sem ventilação. Mano, aí ele tem, senão a gente vai ficar difamado. Então vamos fazer uma coisa aqui para prever essa possibilidade desse maluco colocar lá um amplificador preto no sol. Você sabe que a cor preta ela atrai mais temperatura. Então colocar um amplificador preto no sol a 10 horas funcionando. O que é que pode acontecer? Pode acontecer tal. Então coloca um resistor bem ali, coloca um capacitor bem ali. É assim que trabalha a engenharia. Eles têm que ser imperativamente criativos, tá? Fiquem com essa explicação, espero ter ajudado os queridos que pediram, porque não foi só ele, eu estou lembrando dele, mas muitas outras pessoas me pediram para falar desse aqui. Eu sempre fiquei protelando, porque a coisa é tão simples aqui, não tem muito o que dizer, e muito do que foi falado aqui já foi dito nos outros vídeos, tá bom, querido? Boa sorte!